Design Patterns, como o nome fala, são padrões de projetos com soluções prontas para problemas recorrentes. Ele ajuda a gente a pensar em escrever código melhor, com padrões e com algumas formas para deixar o nosso código mais legível, mais reutilizável e também facilitar a nossa vida quando for retrabalhar com o mesmo código. E eu vou contar aqui para vocês o primeiro pattern que eu aprendi quando eu estava no comecinho da carreira, que mudou uma chavinha do jeito que eu pensava. Eu comecei a pensar em como escrever código diferente e comecei a ter outras preocupações depois desse pattern. Ele é um padrão que eu li num livro da Casa do Código na época, de Design Patterns para Java, e ele é legal que ele é um tipo de padrão comportamental. Então ele ajuda você a escrever a não escrever ifs, na verdade, esses ifs e switch case que a gente geralmente encadeia para poder dar as condições e dar o comportamento que a gente deseja para o nosso código. Ele ajuda a gente a não ter isso e ter as classes mais coesas e menos acoplamento também. E ele está muito ligado com o princípio sólido, que é o aberto e fechado. A gente vai ver hoje, botando a mão na massa, como que esse padrão funciona. E se você está começando agora, se você é uma pessoa júnior com pouca experiência, não tem problema, porque a gente vai ver junto, vamos escrever junto linha a linha e vamos entender o que a gente está fazendo para ter mais essa ferramenta na sua caixinha de ferramentas e para você começar a pensar em escrever código com mais qualidade e com certeza crescer e avançar mais na sua carreira. Então, se você gostou dessa ideia, já curte o vídeo e assiste o vídeo até o final. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Pasco Antônio do Pasco Dev e eu trabalho há mais de 10 anos transformando café em código. E no começo, eu tenho que ser sincero, é muito difícil a gente se preocupar em escrever código de qualidade, porque a gente está começando, tem muitos outros problemas que a gente tem que pensar e temos outras preocupações também. Mas eu te garanto que se você começar a prestar atenção em como escrever código melhor, e um jeito de fazer isso é aprendendo design patterns novos, você vai crescer drasticamente na sua carreira. Então vamos lá, vamos entender para que serve o Strategy, como que a gente pode usar e qual que é o melhor jeito de implementar ele. Então antes da gente ver o que o Strategy é, vamos entender qual o problema que ele resolve. A gente tem um código aqui em Java, mas é facinho de entender. É uma classe que serve para a gente calcular qual a tática que a gente vai usar. Tática de futebol mesmo, se a gente vai jogar ofensivo, defensivo, se for um jogo normal, dependendo de como a gente for jogar, a gente tem uma tática específica, uma formação específica. Então aqui é muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia. Uma classe com um if que recebe algum parâmetro e dependendo desse parâmetro a gente retorna alguma coisa. E beleza, eu tenho aqui um main que pede pra mim, ele tá querendo aqui ver qual a tática que a gente vai usar, e ele fala que a estratégia que a gente vai jogar é ultra defensiva. Então, se a gente ver aqui o nosso código, a gente tem um método que calcula, que recebe uma estratégia, e quando a estratégia for ultra defensiva, a gente vai jogar no 5-4-1, se ela for uma estratégia defensiva no 5-3-2, ofensiva 4-3-3, e se for normal, a gente joga no 4-2-3-1. Beleza. Então, se eu rodar aqui o meu código, ele teria que falar pra gente que vai jogar na formação 5-4-1, porque é uma formação ultra defensiva, e a gente vai ver que ele faz isso, não tem problema. Qual o problema que a gente tem que começar a pensar quando a gente está escrevendo código? É que essa classe aqui, ela não respeita em nada o princípio aberto e fechado do Solid. Porque o princípio diz pra gente que as classes, os nossos designs, eles têm que ser abertos para extensão, ou seja, outras pessoas podem utilizar ele, outras classes, outros designs também, mas elas têm que ser fechadas para alteração. Para alguém utilizar esse design, a gente não precisa alterar a classe que dá esse comportamento. E aqui não é o caso, porque veja, se a gente fosse jogar em uma outra tática, uma tática ultra ofensiva, eu preciso vir aqui e eu adicionaria um if, né, para ver se a tática é ultra ofensiva. E beleza, funcionaria, mas a gente não está respeitando esse princípio. E aqui é um exemplo bobo, que a gente só retorna uma formação, mas se fosse um sistema mais complexo, com muito mais estratégias, com muito mais possibilidades, ficaria confuso de ler e começaria a ter aquele código macarrônico totalmente acoplado, com pouca coesão. Acoplado é quando tem muita dependência uma da outra, por exemplo, aqui, e coesão é quando você não faz só uma coisa. Então essa classe ela tem que ser a mais coesa possível e ter o mínimo acoplamento possível. E além disso, respeitar esse princípio que a gente acabou de ver, que é aberto e fechado, que ela tem que ser aberta para extensão, mas fechada para alteração. E um jeito de a gente resolver isso, um pattern que é muito bom e cai como uma luva para esses cenários em que a gente tem ifs gigantes ou switch cases com bastante condições, é o Design Pattern Strategy. E ele é um design pattern que foi escrito pelo Goff, que é a Gang of Four. Se você nunca ouviu falar, não tem problema. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software. Tem um livro que eu li, da Kaelon, que tá lá com o meu irmão no Brasil, que é o Design Patterns para Java, se não me engano. Eu vou mostrar a foto dele aqui. Então é legal a gente começar a ter essas outras leituras para poder ver outras soluções para melhorar o nosso código. Mas não tem problema que a gente vai fazer junto aqui. Vamos ver
qual que é a solução para esse problema. Antes a gente precisa entender como que o Design Pattern funciona. E para isso eu tenho aqui uma telinha nova, se o Marcelo me ajudar. E para isso a gente tem que entender primeiro o que é o Design Pattern Strategy. Ele é um Design Pattern comportamental, letra invejável. Então ele vai atuar diretamente em dar comportamento para quando a gente precisa. Aqui no caso aqui, a gente tem diversas estratégias, ultradefensiva, defensiva, ofensiva, e para cada estratégia a gente tem um comportamento diferente. Por mais que todas sejam estratégias, elas vão ter uma tática diferente. Então esse é o comportamento que a gente está dando para a nossa formação. E para entender ele, a gente precisa entender que ele tem 3 chaves para a gente usar, né? Tem 3 caras que a gente precisa saber, que é o context, a gente tem a interface, e além da interface do context, a gente tem o concrete dele, que é onde a gente vai realmente implementar. Páscoa, não entendi nada que tu falou. Não entendi o que ele falou. Não entendeu mesmo porque eu preciso explicar mais. A interface aqui, no caso, é o que vai ser o nosso contrato, é o que a gente vai... É onde a gente vai escrever o que cada desse strategy precisa ter para poder ser usado pelo context. O context é quem vai chamar a interface, e a interface é quem vai falar para quem for implementar essa interface o que ela precisa implementar, e o concrete é quem está implementando a interface, que é quem vai ser chamado pelo context depois. Tá meio confuso, mas a gente vai ver agora na prática aqui como que isso funciona e vai fazer muito mais sentido para vocês. Então a gente precisa de uma interface, e a interface vai ser o quê? Vai ser uma tática. E o que a gente faz? A gente fala para essa tática qual comportamento que a gente precisa implementar para poder falar que alguma classe é essa tática. Ou seja, a gente vai prestar atenção aqui, ó. Então na nossa solução a gente vai ter uma interface, que é quem representa o que vai precisar ser implementado, e no caso a gente tem uma tática aqui, que ela tem um método formação. Então, o que a gente tinha no sistema anterior, onde a gente passava uma estratégia e fazia um if para ver qual formação que a gente ia calcular, que a gente ia usar, a gente, na verdade, vamos ter essas classes aqui, que vão ser as classes concretas que a gente viu ali, implementando essa interface. E aí, ó, a gente tem a classe defensiva que implementa uma tática, e por isso que ela precisa implementar esse método, vai ter o 532. Na classe ofensiva a gente também vai implementar a tática, e aí vai ter essa formação 433, e na tática ultra defensiva 541. Então, por mais que você esteja fazendo em Java, isso também funciona para o TypeScript ou para qualquer outra linguagem. Você precisa ter alguma interface, algum contrato, da forma que você consiga fazer na sua linguagem para ter esse contrato, falando o que precisa ser implementado, e quem implementar ela vai implementar esses métodos ou esse comportamento que precisa ser implementado, e a gente vai ter o context, é quem vai chamar esse cara. Vamos ver agora como que ele funciona. Então o nosso context, que é o calculador de tática, ele precisa só receber uma tática, e como a tática, todo mundo que tem ela implementa a formação, a gente só precisa retornar ele. Então o que a gente garante aqui? Então olha só a diferença. Eu vou comparar aqui pra gente ver o que está acontecendo. Então aqui, olha só que beleza. Olha que legal! A diferença de como que era antes e como que fica com o strategy. Antes a gente não tinha esse princípio de aberto e fechado, porque toda a alteração que eu precisasse, ou todo comportamento novo que eu precisasse adicionar para o nosso calculador de tática, eu precisava escrever e alterar ela. Então você não está coerente com esse princípio que fala que pode ser estendido, mas não pode ser alterado. Ao passo que com strategy a gente tem isso, porque percebe que se eu precisar adicionar uma tática nova, eu não preciso alterar essa classe está fechada para alteração. Ela nunca mais precisa ser alterada para esse método específico. Eu preciso adicionar só uma tática super ofensiva, ou impedimento, ou tudo ou nada, enfim, que vai implementar a nossa interface tática e que vai ter o comportamento específico para ele. Então, no final, qualquer comportamento ou qualquer estratégia nova que a gente precise para o nosso sistema, a gente não precisa adicionar aqueles ifs, aquela quantidade de código que pode quebrar no futuro, e a gente tem um código mais limpo e mais coeso, ou seja, esse calculador de tática ela só faz uma coisa, ela só calcula qual a formação qual a tática que ela vai usar. Então com isso a gente consegue ter um código mais legível, mais fácil de testar, porque você consegue escrever testes unitários para cada implementação dessa aqui mais fácil. Você tem um código que é mais fácil de dar manutenção, porque você consegue alterar o comportamento específico de uma dessas táticas e você não altera as outras. E você está respeitando o princípio de aberto e fechado, porque você consegue estender esse comportamento de tática e você não precisa alterar essa classe para poder estender.
Então agora vamos ver se esse código vai funcionar. Então a gente tem aqui uma tática autodefensiva e defensiva, a gente só precisa no context passar qual a tática que a gente vai usar. E aí ele vai saber chamar o construtor, chamar o método que precisa ser chamado com o comportamento que a gente espera. Então quando a gente roda, vê que funciona, tá com a tática esperada. E é legal porque a gente viu no vídeo de hoje os benefícios do Design Pattern Strategy. Foi o primeiro Design Pattern que eu aprendi na minha carreira e eu comecei a usar ele sempre que eu pude. Eu vi os benefícios e a facilidade de usar ele. É muito legal você ter o máximo de Design Patterns e o máximo de conhecimento possível na sua caixinha de ferramentas, porque é importante você saber que as coisas existem. Um dia que você precisar, você consegue pesquisar e ver como implementa, mas saber que existe é o mais importante. Então curte esse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve se você ainda não é inscrito e comenta aqui se você quer mais conteúdos desse, trazendo Design Patterns e trazendo jeitos de poder escrever um código de qualidade para melhorar as suas ferramentas que você tem aí. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente vê no próximo. Falou!